O tema da aula de hoje, então, será sobre esteticismo. Nós vamos ver o que é isso. Será que tem a ver com estética? Vamos nos aprofundar um pouquinho. Mas antes, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos a Ti, mais uma vez, pela mensagem exposta com fidelidade. Nós te pedimos, Pai, que receba o nosso culto, a nossa adoração, que possamos sempre cultuar a Ti em verdade e em espírito, e como convém, como nos é ordenado, segundo o Teu querer, e não segundo a nossa imaginação, segundo as nossas vontades ou o nosso sentimentalismo. Ajude-nos, ó Pai, a permanecermos fiéis a Ti, à Tua Palavra, e que possamos viver, Pai, a Tua Palavra, dia após dia, para que a luz de Cristo seja manifesta neste mundo caído. É o que nós te pedimos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Eu começo com Filipenses 4:8, que diz: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Antes de definir o que é esteticismo, eu procurei fazer uma exposição um pouco diferente. Primeiro eu vou falar sobre as origens, onde surgiu, vou falar um pouco das influências, e aí sim eu vou mostrar algumas características. Eu acho que seguindo essa linha de pensamento fica um pouco mais claro para nós. Lembrando que eu procurei aqui trazer a suma do pensamento. Não procuro ser muito exaustivo, porque senão iria nos enfadar. Foi um movimento que teve a sua época, teve o seu período, mas como todo movimento também traz reflexos à nossa sociedade, aos nossos dias, e eu procuro aplicá-las principalmente na igreja contemporânea, na igreja atual, ok? Conforme os irmãos forem tendo dúvida ou queiram contribuir, fiquem à vontade para participar. Então, onde se inicia? O que é esteticismo? Onde ele começa? Ele tem origens ali no final do século XIX. O esteticismo floresceu no final do século XIX como uma reação ao utilitarismo e ao materialismo crescentes da era vitoriana. A Revolução Industrial trouxe consigo uma ênfase na produção em massa e na funcionalidade, o que levou alguns artistas e intelectuais a buscar refúgio na beleza e na experiência estética. Então, em primeiro lugar, ele surge ali na Inglaterra, em meados do fim do século XIX, e surge como uma resposta. A era vitoriana era uma era marcada por códigos morais e sociais muito rígidos, e tem também o avanço da Revolução Industrial, aquilo que é utilitário, aquilo que é produzido. Com isso, um grupo ele foi levado a reagir a esse utilitarismo, a essa conduta muito exagerada, a essas regras muito estabelecidas e fixas, e surge-se como esteticismo. O esteticismo ele surge como uma resposta na área de literatura, estética, design de interiores e assim por diante. O foco vai ser um pouco mais na literatura e na arte do que somente em designs interiores. Então, a Inglaterra vitoriana era marcada por rígidos códigos morais e sociais, como bem sabemos, e o esteticismo se rebela contra essas normas, defendendo a liberdade individual e a busca pelo prazer estético. Isso daqui é fundamental para entendermos o movimento, a liberdade individual e a busca pelo prazer estético. Quais foram algumas de suas influências? Aqui eu destaco algumas correntes filosóficas, como por exemplo o idealismo alemão de Kant e Hegel, que enfatizava a importância da estética e da experiência subjetiva. Mas eu gostaria de mostrar um pouco mais a influência do romantismo sobre o esteticismo, do que somente as correntes filosóficas. Eu acredito que o romantismo teve uma influência muito maior no esteticismo do que as outras correntes filosóficas. E o que foi o romantismo, para que possamos entendê-lo? O romantismo foi um movimento artístico e intelectual que se desenvolveu no final do século XVIII e início do século XIX. Então, uma linha bem próxima ali com o esteticismo. E teve uma profunda influência no esteticismo. O romantismo basicamente valorizava a emoção, a intuição e a imaginação
em detrimento da razão e da lógica. Essa ênfase na subjetividade e na experiência individual abre o caminho para o esteticismo, que colocava a experiência estética no centro da vida. E nós podemos ver duas características grandes aqui do romantismo: a exaltação da natureza e o individualismo. Na exaltação da natureza, os românticos viam a natureza como uma fonte de beleza e inspiração, e essa admiração pela natureza foi incorporada pelo esteticismo, só que com diferenças, como nós vamos ver um pouco adiante. E o individualismo. O romantismo celebrava o indivíduo e a sua liberdade de expressão, o que também se refletiu no esteticismo, que defendia a autonomia do indivíduo e a busca pela beleza. Eu acredito que uma das obras mais marcantes e claras nesses valores seja Os Sofrimentos do Jovem Goethe, do Jovem Werther, do Goethe. Por mais que o Goethe não foi um participante ativo do movimento romântico, por que eu escolhi essa obra? Muitos estudiosos declaram que Goethe, por mais que ele não participou ativamente do movimento romântico, ele meio que inspirou, quase que foi o pai desse movimento. E essa obra eu escolhi por duas razões. Além de trazer as características principais do romantismo e que influenciaram o esteticismo, foi uma obra que eu li também. Então, eu não queria falar somente de uma obra que eu não li, mas de uma obra que eu li. Tanto é que por isso eu escolhi essa capa muito feia, que é recente, que eu não faço ideia do que seja, mas eu acredito que expressa muito bem a modernidade de hoje, a nossa contemporaneidade, a subjetividade da beleza, a subjetividade da arte. E o que esse livro trata? Os Sofrimentos do Jovem Werther, é um romance que retrata a intensidade emocional e o sofrimento de um jovem apaixonado. Lembra quando falei que uma das características do romantismo que influenciou o ceticismo é a subjetividade do indivíduo? Nós vemos muito bem isso nessa obra. Basicamente, esse jovem é um jovem que tem a sua vida de estudo, mas ele gosta muito mais da natureza, gosta do encantamento, mas ele é fortemente influenciado pelas suas emoções. Tanto é que, no decorrer do livro, no final da obra, ele se mata, ele comete suicídio. E isso, para a época, foi um choque muito grande, porque muitos jovens, tem estudos da época, de que muitos jovens se inspiraram nesse jovem e acabaram cometendo o mesmo fim do que o protagonista da obra, como uma espécie de defesa do suicídio. Então percebe como as coisas começam a desandar aqui com esse movimento? É uma obra boa, eu acho que dá para ler tranquilamente, dá para tirar algumas lições, mas é carregada fortemente desse senso individualista, a ponto de que se o indivíduo não consegue lidar com as suas próprias emoções ou não tê-las correspondidas, ele merece o fim desse sofrimento. Ele merece acabar com a sua vida do que ficar levando uma vida de sofrimento, uma vida que o torture. E agora sim, nós vamos falar algumas características do esteticismo em si. O que o esteticismo ele busca? Principalmente a busca pela experiência estética. O esteticismo ele coloca a experiência estética acima de qualquer outra consideração, seja ela moral, social ou utilitária. A beleza é vista como um fim em si mesma, capaz de proporcionar prazer, significado e transcendência. Uma das frases marcantes deste movimento é a arte pela arte, que significa a ideia, ou resume a ideia, de que a arte ela não precisa ter um propósito além de si mesma. A arte existe para ser apreciada por sua beleza e pela experiência que ela proporciona. Com isso, nós temos a subjetividade da beleza. O esteticismo reconhece que a beleza é subjetiva e que cada indivíduo tem a sua própria percepção do que é belo. Não existem mais padrões universais de beleza. Cada pessoa é livre para buscar e apreciar a beleza à sua própria maneira. E aqui começa a ficar um pouco mais semelhante o discurso com a gente. Não começa? Não fica um pouco mais inteligível? Eu acho muito interessante quando nós olhamos para o passado, avançamos mais no passado e percebemos algumas definições, como o movimento clássico, por exemplo, definição de beleza, o que era a arte, a moralidade e assim por diante. E quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós pensamos, mas
como que demos um salto tão grande? Como que tudo parece que foi subversivo? Tudo está manchado, tudo está sem propósito, sem característica. Eu acredito que essa série de estudos está delimitando justamente esse período do tempo, essa lacuna que a gente acha que existe, mas que de fato não existe na história. Isso aqui aconteceu em meados ali do fim do século XIX. E olha como ecoa nos nossos dias hoje. Não é estranho, meus irmãos, olharmos para esse tipo de coisa e vemos pessoas defendendo que isso é arte, hoje em dia. Quantos já não ouviram que isso daqui é arte? Não, isso aqui é arte porque, na verdade, não importa a mensagem que o autor quis passar no seu quadro. O que importa é o que você sente. O que você sente quando você olha isso aqui? Às vezes você pode sentir ira. Você está olhando ali e vê traços que mostram aquela ira que está dentro de você. Ou tristeza, talvez as cores evoquem isso, as formas. A arte perde o seu valor objetivo. A beleza não é mais algo objetivo, é algo agora subjetivo. Fica sob o prazer. Você pode definir o que é arte ou não. Mesma coisa desse outro quadro. O que falar disso aqui, que foi colocado numa exposição, eu acho que está exposto até hoje, é um mictório, mas é chamado de obra de arte. Ou então uma banana colada na parede com fita. Defendem que é arte também. E esse episódio aqui, eu não sei quantos conhecem, mas é um tanto quanto cômico. Numa galeria de arte, parece que um estudante esqueceu seus óculos. Eu acho que ele deixou no chão, em algum lugar lá, e foi embora, esqueceu. E as pessoas se rodearam em volta do óculos, achando que aquilo era uma exposição de arte. E temos aqui um fotógrafo tentando pegar o melhor zoom daquela obra de arte e tentando entender o significado daquilo. Percebe? Perde-se a noção de beleza. Você agora é subjetivo. Pode ser arte para você, pode não ser arte para você. E veja, isso ecoa não somente nas artes, mas em toda a área da nossa vida. A música agora é uma questão de gosto pessoal. Você não pode falar que o seu gosto é superior ao gosto de outra pessoa, né? Não é porque você fica escutando solo de piano que você tem um gosto melhor do que quem fica escutando esse sertanejo universitário. Por favor. Colocamos tudo no campo do subjetivo agora. Perdemos as nossas referências, perdemos o nosso senso de propósito. E nós temos alguns exemplos históricos aqui. É interessante nesse quadro aqui, que demonstra exatamente isso. Por mais que o esteticismo, ele tenta buscar, de alguma forma, a apreciação da arte, tenta romper com os padrões luxuosos e exagerados da era vitoriana, ele cai basicamente no mesmo erro. Ele incrementa muito na questão de design interiores, na questão de beleza, e coloca agora a questão da beleza e da percepção da beleza como algo subjetivo. Então, defende a beleza ao mesmo tempo que age contra ela. E por que esse quadro é interessante? Porque esse quadro foi pintado como uma sátira, demonstrando a influência do ceticismo na moda, e mostra Oscar Wilde aqui, um autor, bem aqui no cantinho. Acho que quando os irmãos puxarem no YouTube, essa imagem fica melhor, ou no Google vai ficar muito melhor. E mostra como aqui o esteticismo está influenciando nas roupas e no ambiente, cheio de quadros, muito requinte, muito luxo, diversos detalhes. E mostra como é uma certa sátira, porque eles tentaram romper com o padrão vitoriano e reproduziram, em certa medida, num outro lado. Mas vamos para os exemplos históricos. Oscar Wilde e o esteticismo literário. Wilde foi um dos principais expoentes do esteticismo na literatura. Suas obras como O Retrato de Dorian Gray, O Fantasma de Canterville e A Importância de Ser Prudente exploram temas como a beleza, o prazer, a decadência e a superficialidade da sociedade vitoriana. Eu acho importante citar Wilde, por mais que a gente não se aprofunde nesse autor, porque muitos estudiosos declaram que ele foi basicamente o último pensante do movimento. Colocam e classificam que o movimento em si, como é conhecido, o esteticismo, encerra-se com Wilde. E também temos um outro exemplo histórico que é chamado movimento decadentista. O que foi esse movimento? O decadentismo foi um movimento literário e artístico que floresceu no final do século XIX também,
nas últimas 2 décadas do século XIX e foi intimamente ligado ao esteticismo. Os decadentes valorizavam a beleza artificial, a sensualidade, a perversão e a transgressão. Então foi um movimento muito mais de rebeldia do que o esteticismo. Enquanto o esteticismo reproduziu algumas coisas daquilo que ele criticava, o decadentismo ele já foi mais rebelde. Já, como o próprio nome diz, na verdade o nome decadentes foi cunhado como um termo pejorativo pelos críticos da época. Mas depois os próprios participantes do movimento acabam aderindo a esse nome e usam tranquilamente. É importante notar que o decadentismo ele surge na França, nos últimos 2 séculos do século XIX, mas a influência dele foi por toda a Europa e até na América. Ele influenciou bastante a América também. E algumas das suas características. E, novamente, por que estamos trazendo o decadentismo e não aprofundando um pouco mais do esteticismo? Porque as 2 linhas se conversam muito. Uma acaba influenciando a outra. Então, ver características de um é quase que ressoar características do outro também. Então, uma das suas características foi a rejeição da moralidade tradicional. Os decadentes se rebelavam contra os valores morais da sociedade vitoriana, buscando experiências extremas e desafiando as normas sociais. Se os irmãos lerem alguma dessas obras do próprio Wilde, vai ver do que isso se trata, principalmente o retrato de Dorian Gray, que mostra muito isso. A própria vida do Oscar Wilde, ele foi uma vida bem rebelde, assim, tentando chocar aquela vida que tenta mostrar que é fora da curva, sabe? Fora da linha e quer quebrar os padrões e assim por diante. Nós vimos também nesse movimento uma característica marcante que foi a fascinação pela morte e pela decadência. A morte e a decadência eram vistas como temas estéticos e os decadentes exploravam esses temas em suas obras. Mais uma vez, quase que romantizando a questão da morte, principalmente do suicídio. E eles reproduziram isso bastante também nas suas obras de arte. E, por fim, a exaltação do artificial. Os decadentes preferiam a beleza artificial à beleza natural, valorizando a sofisticação, o requinte e a extravagância. Há relatos de que, através dos designs interiores, além de todo aquele luxo que era reproduzido tanto pelos decadentes quanto pelo esteticismo, foram buscados elementos de outras culturas, principalmente a da japonesa. Mas é porque tinha algum senso estético mais belo, superior? Não. Era porque era bonito, demonstrava isso e colocava lá. Ou seja, era algo mais superficial, demonstrava extravagância. Eu tenho um porcelanato chinês, japonês aqui. Está vendo como eu sou requintado? E é interessante ver como, principalmente, essa exaltação do artificial, ela ecoa nos nossos dias de hoje, né? Seja na arte, seja na própria decoração. Quantos que não preferem decorar as suas casas com, por exemplo, plantas artificiais do que com plantas de verdade? Porque artificial está lá, você não tem trabalho nenhum. No máximo você passa só um espanador lá, tira o pó e tá tudo feito. Perde-se aquilo do belo, aquilo que evoca a natureza em si, como uma planta natural, que exige cuidado, exige um pouco mais de atenção. E quais são as suas influências na igreja atual? Eu selecionei algumas, por mais que sejam várias, eu selecionei algumas para que a gente possa trazer e pontuá-las. A primeira delas é a estetização do culto. A busca por experiências estéticas no culto, como música elaborada, iluminação dramática e cenários teatrais, pode desviar o foco da adoração de Deus para apreciação estética somente. O culto passa a ser algo a ser apreciado pelos sentidos. E aqui eu entro num campo que quem foi mais pentecostal sabe do que eu estou falando. Meus irmãos, você quer saber o que é isso aqui? Essa experiência estética no culto? É um culto pentecostal. Tiago, mas você está generalizando a grande maioria? Sim, porque a grande maioria é isso. Quando nós vemos coisas desse tipo, é influência do esteticismo. Quando nós vemos nos cultos essa enxurrada de luzes, fumaça, um solo de 2 horas de guitarra para tentar comover seu coração, luzes apagadas e todo mundo naquele sentimentalismo, nada mais está sendo exaltado ali do que a subjetividade do coração humano. Meus irmãos, isso não é culto.
não é culto. E nós não devemos passar pano, não devemos falar que, não, veja, é um culto diferente. Não é culto. Nós servimos um Deus que deixa muito claro quais são os elementos de adoração que Ele busca. Fidelidade na palavra. O que é um culto? O culto é oferecido em serviço a Deus, não para que você se sinta confortável. Deus foi extremamente, meus irmãos, detalhista no tabernáculo, por exemplo, ou no templo, quando Ele demonstrou como Ele queria cada sacrifício. O simples fato de mudar o fogo da forma como é que Ele queria, foi causa suficiente para causar rejeição a Deus. Então aquele argumento de que, veja, Deus ele se importa com o seu sentimento, Ele se importa com a intenção do seu coração, na verdade. Não somente se é feito da forma adequada ou não. O que importa é a sinceridade. Se você é sincero no seu coração, isso é válido a Deus. Não é. Não é. Quando colocamos elementos de subjetividade no culto, nós estamos tirando Deus do culto e colocando o homem. Quem foi a primeira pessoa que teve a ideia brilhante de colocar como sacrifício aquilo que ele queria, aquilo que ele achava próprio, do que o que Deus ordenou? Caim. E o que aconteceu? Deus olhou a sinceridade do seu coração e falou, bem, ele é lavrador, né? Então vamos aceitar o culto dele. Não, Deus rejeitou. Muito provavelmente Deus já tinha deixado claro para Adão e Eva como ele queria como ele queria ser adorado e como deveria ser feito o sacrifício. Tanto é que Abel faz da maneira correta. Isso não é mero acaso, isso não foi adivinhação. Provavelmente era uma tradição que foi sendo passada ali adiante. E Abel oferece o culto que Deus pediu, que Deus requereu. Caim não. E quando a subjetividade do homem é ignorada, é rejeitada por Deus, o que naturalmente surge? Ódio, ira contra o Deus Criador. Qual foi a atitude de Caim? Uma atitude de afronta contra Deus. Eu acho muito interessante quando o professor de seminário ele faz a relação nessa história e passa um detalhe que geralmente não percebemos, né? Qual era o elemento que Deus exigia no culto, no sacrifício? Sangue. Caim foi rejeitado. O que Caim faz logo em seguida? Ele derrama o sangue do seu irmão. Como uma espécie de afronta a Deus. Tipo, é sangue que o Senhor quer? Então toma o seu sangue. Toma o sangue derramado. E ele mostra toda a depravação do coração humano. Irmãos, quando deixados a nossa própria criatividade, nós vamos desagradar a Deus. Quando deixarmos na subjetividade dos nossos interesses e das nossas intenções, não alcançaremos aquilo que Deus busca. Só alcançaremos aquilo que Deus busca quando formos até onde Ele diz o que Ele quer e o que Ele exige. Nós temos também, como uma influência na igreja atual, a valorização da aparência. A preocupação excessiva com a aparência pessoal e a estética do ambiente da igreja apaga a importância do culto verdadeiro. E é basicamente a mesma coisa que colocamos aqui. O que importa é muito mais o ambiente, a decoração, as luzes, o efeito que isso está sendo produzido, do que aquilo que Deus requer, do que aquilo que Deus exige. É interessante como as pessoas, na sua grande massa evangélica no Brasil, não entendem isso. Não entendem que o lugar de adoração no culto, no domingo, é feito para agradar a Deus e não ao homem. É interessante que, nesse meio carismático de onde eu vim, os cultos, naturalmente, de domingo, falando, são tratados como cultos comuns. As pessoas vão normais, é um culto sem muito assim, extravagância. Agora, num culto de ceia, aí as pessoas elas colocam um valor diferente. Parece que há algo a mais ali, e aí as pessoas se vestem até diferente. É interessante ver isso. E eu posso falar porque eu vim deste meio. E onde fica aquilo que oferecemos a Deus? Parece que trocamos de lugar, falando, não, vamos colocar o homem. Seja você próprio, com o seu orgulho, com os seus interesses, ou seja, com os interesses daqueles que te observam. Perdemos o foco. Quando agimos assim, não agradamos a Deus, desviamos. Ou então quando fazemos coisas desse tipo, fazemos não, né? Quando os evangélicos fazem coisas desse tipo, acham que de alguma forma o Espírito Santo está no meio. O Espírito Santo não está no meio. Não está no meio.
Vamos passar agora para a questão da refutação. Vamos ver algumas linhas corretas e voltar a pontuar algumas linhas de perversão e subversão da doutrina correta. Até aqui, alguma dúvida? Alguma contribuição? Vamos seguir então. Então, por que, meus irmãos? E veja, vale destacar que a aula que nós estamos lidando hoje é sobre esteticismo, que foi um movimento que teve as suas características, os seus desvios. Não significa que somos contra a beleza. Eu achava até importante, né, mais para frente, quem sabe, termos uma aula sobre beleza, questão do que é belo, bom e verdadeiro. Mas não significa que o cristão, ele desvaloriza, ele acha que obra de arte não presta, é supérflua, o que importa são coisas eternas, coisas ligadas somente à igreja e assim por diante. Não. Quando olhamos para o nosso templo, nós vemos beleza, não vemos? Quando olhamos esses vitrais, quando olhamos o púlpito. Mas é uma beleza que não é encerrada em si mesma. O fim principal dela não é ela própria, como o erro do esteticismo foi. Colocar a beleza como fim em si mesma, o que acaba gerando o subjetivismo. A beleza aponta para o Criador. Deus é um ser belo, é um ser que criou a beleza. Tudo que ele foi criando no início da criação, viu Deus que era bom. E nós podemos ver, mesmo com a queda, enormes belezas na criação, na natureza. E até mesmo no homem, que é um ser caído, que é um ser pecaminoso, que está manchado, está longe do Criador, ainda assim tem resquícios nele que pode ecoar beleza, não por causa dele, mas por conta daquele que o criou, por conta da imagem e semelhança que ele espelha, por mais que seja um espelho trincado, embaraçado. Mas é importante destacar isso. É importante que busquemos boas músicas, que busquemos bons filmes, que tenhamos obras de artes belas, que evocam beleza, que nossas igrejas sejam bonitas, mas não com o fim principal de apenas mostrar a beleza por si mesma, ou como um mero artigo de luxo, mas para apontar e para levar a beleza àquele que é o centro de toda a beleza. Entendem esse aspecto? Somos seres que podemos apreciar a beleza, porque somos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é extremamente importante. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que ouvimos, com aquilo que assistimos, com aquilo que de certa forma apreciamos ou contemplamos. Eu fico tão triste quando eu vejo cristãos escutando músicas que são tão ruins. Eu acho que perdemos muito, tenho certeza que perdemos muito o senso do que é belo. O senso que os nossos pais puritanos tinham no passado. Quem diz que os puritanos eram contra artes, contra a música e assim por diante, não entendeu muito bem o movimento. Deve voltar lá. E nós temos uma aula no YouTube que fala sobre o movimento puritano. Mas nós devemos resgatar novamente o que é isso. Tem um livro na editora que eu trabalho, que é muito interessante, que se chama Música Clássica versus Música Pop. E o autor tem essa proposta, demonstrar a superficialidade da música contemporânea. Não que não exista beleza nas músicas de hoje. Algumas existem, sim. Mas mostra como a maioria, a grande massa das músicas, são superficiais. Elas possuem alguns arranjos que são viciosos, que ficam na sua cabeça, mas que não traz nenhum senso de beleza. Não traz nenhum senso de, digamos assim, contemplação, de contemplar o que é belo, de apontar para o Criador. Enquanto que a música clássica ela já tem um pouco mais dessa característica. Os arranjos já são feitos pensando em questões transcendentais e assim por diante. Então, acho que vale a pena os irmãos, em suas casas, na sua rotina, tentar buscar um pouco mais disso, porque precisamos resgatar isso, precisamos voltar a isso, porque se formos esperar o que a cultura nos entrega, será apenas vício, corrupção e sujeira, não virá nada de belo da cultura propriamente dita. O microfone para o irmão? Só um minutinho. Meu irmão, eu queria fazer uma contribuição assim de como é verdadeiro que a arte ela aponta para Deus e não para o fim em si mesmo, né? Eu sou formado em órgão, né? Sou organista,
tocava muito em casamento, aqueles órgãos de tubos, né? Hoje estou meio parado, né? Eu era antitrinitário, né? Porque eu fui testemunha de Jeová e passei a acreditar na Trindade por meio da música, né? Por causa dos harmônicos, você vê claramente o terceiro harmônico, o primeiro harmônico é o Pai, segundo o Filho, o terceiro harmônico que procede do Pai e do Filho, por isso que eu não virei católico ortodoxo, né? Que eles não creem na procedência do Espírito Santo, né? E lá na USP, assim, tinha muito disso da música contemporânea, as pessoas bater no piano e dizer que é música. Isso é um egoísmo tremendo, porque a pessoa faz isso, bater no piano e dizer que é música, porque é um som que agrada o sentimento dela, né? Sentimento é uma coisa muito individual, né? Uhum. E tem uma coisa aqui que fugiu agora na minha cabeça. Então, realmente, a música aponta para Deus, e eu comecei a ver claramente a Trindade nisso, né? Mas, existe sim um padrão de objetividade que aponta para Deus, que é o seguinte, que a arte é um espelho de Deus, se ela aponta a Deus em alguma coisa, ela espelha a Deus, aqui foi o caso da Trindade. Então, a música, em que sentido ela espelha a Trindade? Ela tem unidade com variedade. A música que tem unidade, mas não tem variedade, ela é monótona. A música que tem variedade, mas não tem unidade, ela é caótica. Então, a gente vê essa harmonia da Trindade em muitas coisas, né? Mais uma vez, unidade sem variedade gera monotonia. É uma idolatria de uma mesma coisa sem qualquer tipo de unidade. Você está cometendo idolatria, idolatrando uma unidade sem qualquer variedade. Agora, por outro lado, a variedade sem qualquer tipo de unidade, ela é caótica, porque Deus, ele não é só trino, ele é uno também. Então, daí que eu me converti e deixei de ser testemunha de Jeová também. Maravilha. Obrigado pelo testemunho e /aula. Então, meus irmãos, diante disso, fica a exortação minha e esse belíssimo testemunho do nosso irmão. Muito obrigado, irmão. Continuando então, por que rejeitamos a questão da subjetividade e esses desvios do esteticismo? Em primeiro lugar, pela centralidade em Deus. A teologia reformada, ou a Bíblia, enfatiza a soberania e a glória de Deus como centro de toda a vida, incluindo a arte e a beleza. A beleza criada deve ser apreciada como um reflexo da glória de Deus e não como um fim em si mesma. Já é um ponto que destacamos aqui. Não contemplamos ou não admiramos a beleza ou a música por simples prazer pessoal. O cristão, ele não vive uma vida compartimentalizada, vive uma unidade. Ele é cristão em todas as suas áreas. Ele gosta do que é belo, do que é bom e do que é verdadeiro por conta do seu Criador. A Bíblia afirma que Deus criou todas as coisas e que tudo o que existe reflete a sua glória. Salmos 19:1, Romanos 1:20, nós vamos ver esses textos no próximo slide. A beleza da criação deve nos levar a adorar e glorificar a Deus, o Criador. Então você vê que a beleza, meus irmãos, ela não é subjetiva, ela é objetiva, ela aponta para fora de si. O esteticismo cai na idolatria, ao colocar a beleza como um valor supremo, correndo o risco de levar à idolatria da criação. A Bíblia nos adverte contra o perigo de amar e servir a criatura em lugar do Criador. E aqui vamos aos textos. Salmo 19:1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Romanos 1:20. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Assim, eles são inexcusáveis. É o que classificamos na teologia como revelação geral, aquela revelação através da natureza. Quando olhamos a natureza, vemos quem é um Criador. Não há como olharmos a natureza e falarmos tudo é mero do acaso, tudo é fruto do acaso, tudo é fruto de uma explosão cósmica e não tem como, não tem cabimento. É infundável esse argumento. Quando nós olhamos a beleza, a ordem das coisas, é simples. Quando olhamos
Não só beleza, mas quando vemos organização, harmonia, naturalmente pressupomos pessoalidade. Não tem como olhar para a criação e achar que isso é fruto do acaso. Nós vemos características pessoais ali, variedades que apontam para a beleza, para questões objetivas. Romanos 1:25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. É natural do ser humano e da sociedade caída adorar a criatura ao invés do Criador. É natural termos tantos filmes ruins, tantas músicas ruins, tantas obras ruins, porque isso vai ser manifestado o que há no coração humano. Vícios e mais vícios. A adoração da criatura ao invés, em detrimento do Criador. Nós cremos na suficiência de Cristo. A Bíblia ensina que a salvação e a satisfação são encontradas somente em Cristo. A busca por experiências estéticas como fonte de significado e prazer, como os românticos fizeram e depois foi seguido pelos os estetas, é uma tentativa vã de encontrar satisfação fora de Cristo. E isso é válido aqui para toda a linha de pensamento que tenta dar um propósito para o ser humano que não esteja em Cristo. Tudo aquilo que foi colocado no coração do homem para tentar tampar o buraco do seu Criador será vão. Nós temos, como, se não me engano, disse Agostinho, parafraseando, um buraco infinito, que só pode ser preenchido por um Deus infinito. Não vamos encontrar senso de prazer, de satisfação em coisas criadas que são finitas. Só encontraremos o nosso senso de propósito, a nossa satisfação, a nossa alegria, o senso de realidade da nossa vida em Deus, em Cristo, que é suficiente para nos satisfazer e para nos salvar principalmente. Comparando com aspectos da subjetividade do culto, a palavra de Deus deve ser o centro do culto. É necessário cuidar para que elementos estéticos não tomem o lugar central, que é a pregação da palavra. A própria mobília aqui da igreja destaca muito bem isso. As igrejas reformadas têm essa característica. Nós temos aqui a mesa, que é um sinal da comunhão. Nós temos a pedra, que aponta para o batismo. E o que temos no centro? A palavra. Não é o homem que fica no centro. É a palavra de Deus sendo lida e exposta e aplicada aos corações. Tem um significado, até mesmo a nossa mobília, até mesmo os arranjos espaciais que colocamos aqui. Eu acho muito interessante, né, quando nós temos alguma atividade festiva na igreja, como o aniversário da igreja. Vocês já perceberam como a igreja fica aqui no salão, quando está em festividade? No máximo você tem um arranjo de flores ali, o máximo, para que não tire o foco da centralidade da palavra, para que nosso coração não seja desviado para a pomposidade da decoração. Percebe? Eu acho isso incrível, acho isso belíssimo. Sempre quando chega nessa época, eu reparo isso. E é maravilhoso, meus irmãos, é um entendimento correto das Escrituras. Nada deve querer brilhar mais no culto a Deus do que a sua palavra. Nada deve gritar mais em nosso coração do que a vontade de adorar a Deus, não de sermos vistos, não de sermos tocados e derramados, mas de prestarmos um verdadeiro culto a Deus, que é como Ele quer, como Ele requer, e sermos tratados pela sua palavra através do Espírito Santo. Nós acreditamos na verdadeira beleza. A beleza verdadeira se encontra em Cristo e se manifesta no caráter cristão através do fruto do Espírito Santo em uma vida de santidade. Por que eu trouxe isso aqui parafraseando Gálatas? Em certa medida, meus irmãos, por mais que concordemos que deva existir beleza, devemos apreciar artes e assim por diante, a beleza do cristão vai mais do que mera questões externas. A beleza do cristão é uma beleza interna, principalmente. Eu sempre lembro da aplicação do reverendo Ageu, quando ele vai falar de reino de Deus. O reino de Deus, ele é manifestado aonde? Nos reinos desta terra? Não. É um reino que é espalhado nos corações. Uma vida vivida em santidade é uma vida bela também. É uma vida que exalta a beleza, a verdadeira beleza de Cristo, o nosso Senhor, através do caráter cristão, através do fruto do Espírito em nossas relações. Há alguma dúvida ou contribuição até aqui? Porque partiremos agora para a conclusão.
Seguimos? Como encerramento, meus irmãos, eu gostaria de ecoar, porque eu acho que resume muito bem a abrangência da nossa vida, a primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg, que diz assim: qual é o seu único consolo na vida e na morte? E aí vem a resposta: que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados, com o seu sangue precioso e libertou-me de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai Celeste, nem um fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, Ele também me assegura a vida eterna e faz-me disposto e pronto de coração para viver para Ele, de agora em diante. Por que eu acho belíssimo essa pergunta e essa resposta? Porque eu acho que ela abrange todas as características da nossa vida. O ser humano naturalmente, ele busca anseio por propósito, por sentido. E ele vai preenchendo isso com vícios, com corrupções. Porque naturalmente ele se afasta do Criador, naturalmente ele rejeita o Criador, ele não quer o Criador. Mas só temos consolo na vida, aqui e no agora, na forma como vivemos, e na morte, por conta de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que abrange a totalidade da nossa vida. Não somente o futuro, a eternidade, mas já no aqui e no agora. Temos um relacionamento pessoal com Ele. Deus não é um ser distante, que criou normas e regras e falou siga-as e está longe. É um Deus que se relaciona, é um Deus que trata com indivíduos, que tem o seu povo, mas que lida com indivíduos também. Por isso que eu acho que é importante termos essa noção, porque a forma como vivemos, manifestamos aquilo em que cremos. E não tem como falarmos que acreditamos no Deus de toda beleza se buscamos vícios para preencher essas lacunas. Buscamos o Deus de toda beleza, buscamos a beleza por conta deste mesmo Deus. Que possamos então, meus irmãos, apreciar a beleza do mundo com gratidão, mas que nunca nos esqueçamos de que o nosso único conforto, nossa única esperança, nossa única salvação está em Jesus Cristo, que nos amou e se entregou por nós. Que a beleza, que a verdadeira beleza, nos conduza a Ele e não nos afaste dele. Esse é o propósito, esse é o objetivo da verdadeira beleza, nos aproximar de Deus e não nos afastar. Amém? Alguma dúvida, meus irmãos? O propósito da aula, então, foi deixar claro o que é o esteticismo. Foi um movimento de resposta, ou tentativa de resposta contra as normas da era vitoriana, que possuía um apelo à estética, à beleza, mas que caiu na subjetividade, e nós vemos resquícios dessa subjetividade, principalmente na nossa modernidade e contemporaneidade de hoje. Que nós possamos ficar alertas com essa linha de pensamento, não pelo que ela foi no século XIX, mas porque ela ainda ecoa aqui, no nosso culto, na nossa vida, nos nossos gostos e nos nossos prazeres, que em tudo possamos manifestar a beleza e a glória de Cristo. Vamos orar, então? Amado Deus, nós te adoramos e te exaltamos. Te agradecemos porque não existe bondade inerente em nós. Tudo o que temos, tudo o que somos e tudo o que vamos ser é graça e misericórdia do Senhor. Nós te pedimos, Pai, cada vez mais dependência para vivermos nessa terra. Que tudo aquilo que amarmos, possamos amar porque o Senhor ama. E aquilo que o Senhor rejeita, que possamos rejeitar. Dá-nos cada vez mais um grande pesar por conta do pecado, que é manifestado de diversas formas contra o Senhor. Seja nas obras de arte, sejam nas músicas, sejam em nossas palavras ou em nossas ações. Nos perdoe e nos limpe. Nos ajude a seguir o caminho correto, não para obtermos a salvação, mas porque somos salvos, porque temos a salvação.
Cuide de nós no nosso dia, que possamos aproveitar da melhor forma esse dia que é dedicado a Ti. Um dia de descanso, um dia de deleite, um dia chamado pelos nossos pais de feira da alma, que possamos encontrar prazer neste dia, não com o objetivo do nosso prazer, mas de encontrar prazer e satisfação no Senhor. Ajude-nos ao Senhor, é o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém.